Ok, pessoal, então estamos aí retornando hoje para a terceira aula de hermenêutica, um assunto que eu considero importantíssimo em termos de interpretação da palavra de Deus, e vamos continuar vendo aí, ou melhor, vamos finalizar hoje esse assunto chamado figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas são importantes para nós entendermos que nem tudo na Bíblia nós podemos interpretar literalmente. Então, as figuras de linguagens, elas refletem uma intenção do autor em chamar a atenção do leitor, do seu ouvinte, do seu leitor, do seu intérprete, com relação a alguns assuntos específicos. Então, apenas fazendo uma revisãozinha rápida. Por que eu faço essas revisões? Porque esse assunto ele é bastante conceitual, então, como tem muita informação, estou sempre procurando retomar com vocês alguns conceitos. Então, figuras de linguagem são estratégias literárias que um escritor pode aplicar em determinado texto com o objetivo de fazer um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressão que caracterizam formas globais do texto. Então, é isso que vocês devem observar aí, como sendo a figura de linguagem uma estratégia que o autor mesmo se utiliza, né, que o escritor se utiliza para chamar a atenção. Ele quer provocar no leitor uma atenção especial quando ele usa uma figura de linguagem. Porém, na Bíblia nem sempre é fácil nós identificarmos as figuras de linguagem, e é por isso que nós estamos estudando aqui as principais. Tá bem? Então, nós já vimos esse quadro aí também. Já estudamos aí na esquerda essa primeira relação aí que está quadriculado em amarelo, metáforas, símiles, hipérboles, indagações e parábolas. Na aula passada estudamos, então, alegoria e antropopatia, também foi na primeira aula. Na aula passada foi antropomorfismo, que é a figura 8 aí, metonímia, sinédoque, personificação. E hoje, então, estaremos estudando zoomorfismo, eufemismo, ironia, pleonasmo, antítese e paradoxo. E aí nós finalizamos essas principais figuras de linguagem. É lógico que você encontra outras na Bíblia. Então, fazendo uma revisãozinha rápida do antropomorfismo, como nós vimos, é uma atribuição de características corporais e atividades físicas a Deus. Nós dissemos para vocês que Deus não é um ser que possui um corpo físico como nós, seres humanos. Então, quando nós falamos que Deus não possui um corpo físico, não significa dizer que Deus não pode se materializar. Isso ocorreu em Cristo Jesus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus, e Isaías, quando fala sobre Jesus, ele fala do Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, é Deus se fazendo carne. O Verbo se fez carne, conforme João nos revela no seu Evangelho. Então, o Verbo se fez carne, mas quando nós tratamos da pessoa de Deus, nós vamos observar que Deus é um ser espiritual. Então, tem algumas figuras de linguagem que nós chamamos de antropomorfismo. Antropo, esse prefixo antropo aí é exatamente o prefixo grego que significa homem. Morfismo é forma. Então, nós estamos atribuindo forma humana a Deus, quando, na verdade, volto a dizer, Deus é um ser espiritual, portanto, ele não precisa necessariamente adquirir uma forma humana. Entretanto, nós vamos encontrar na Bíblia essa figura chamada de antropomorfismo. Aí em Êxodo capítulo 15, versículo 16, nós demos esse exemplo e demos outros exemplos, como eu disse, apenas estou retomando, para vocês lembrarem do conceito da figura de linguagem que nós estamos estudando. Êxodo 15, 16, relata o seguinte: sobre eles cai espanto e pavor,
pela grandeza do teu braço. Então, o que o autor, no caso Moisés, quis dizer? Que sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do seu poder, da sua onipotência. Então, aqui, o autor está destacando a onipotência divina. Quando ele fala poder, grandeza do teu braço, a ideia da figura de linguagem é destacar a onipotência de Deus. Isso não significa dizer que Deus tenha um braço enorme, grandioso, que domina sobre toda a Terra e sobre todo o universo. Se Deus quiser se manifestar dessa forma, repito, Deus pode, por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, ele pode se manifestar dessa forma. Mas a manifestação divina, ela é espiritual. Então, aqui, teu braço, entenda-se como a onipotência de Deus, o poder de Deus em ação. É isso que essa figura de linguagem nos ensina aí nesse versículo. Vimos também a questão da metonímia, a figura de linguagem ou de palavra que consiste na substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra, levando, ou seja, havendo entre elas algum tipo de ligação. Então, quando nós pudermos substituir uma palavra ou uma expressão por outra, significa uma figura de linguagem chamada metonímia. E vimos vários exemplos, eu estou pegando somente esse exemplo aí de Jeremias 18:18. Então, disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias. Então, vamos substituir ou forjar projetos, vejam lá, nós podemos substituir essa expressão por outra. O que significa forjar projetos? Significa exatamente impedir que Jeremias se manifestasse através da profecia. Então, nós entendemos isso porque Jeremias foi um profeta que foi bastante duro e condenou muito a questão da idolatria de Israel. Então, se você ler todo o livro de Jeremias, você vai observar que ele foi muito enfático em dizer aos israelitas que se eles permanecessem na idolatria, eles seriam escravos, eles se tornariam escravos na Babilônia durante 70 anos. E como nós sabemos, os israelitas não deram ouvidos a Jeremias, pelo contrário, Jeremias nunca foi bem visto pelos israelitas. Então, o que eles queriam? Eles queriam calar a boca de Jeremias. Então, eles disseram isso, vinde, forjemos projetos contra Neemias. Ou seja, vamos impedir Jeremias de profetizar. Então, você tem aí uma metonímia, porque você vai substituir forjemos projetos pela expressão impedir que Jeremias profetize. Então, essa é a ideia dessa metonímia aí, substituição, então, de uma palavra ou de uma expressão por outra. Vimos também a sinédoque, na aula passada, que é a figura de linguagem considerada uma espécie de metonímia, que se baseia na relação quantitativa entre o significado usual da palavra e seu conteúdo criado na mente. Então, vejam este exemplo aí do Salmo 52, versículo 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, na verdade, nós vamos substituir aí essa expressão, ó língua fraudulenta, por homens pecadores. Então, essa é a ideia aí dessa figura de linguagem, a sinédoque. Então, veja só, ela é considerada uma espécie de metonímia, porque você vai substituir uma expressão por outra, né, que se baseia na relação quantitativa entre o significado usual da palavra e o seu conteúdo criado na mente. Então, na mentalidade do autor está escrever língua fraudulenta, mas, na verdade, ele está se referindo aos pecadores, aos ímpios, aqueles que utilizam-se de palavras desonestas, de palavras devoradoras, para destruir outras pessoas. Então, é isso que nós vamos observar aí nessa figura chamada
Sinédoque. Muito bem, nós falamos também da personificação. Então, é quando se atribui ações ou efeitos de pessoas a coisas inanimadas, e o exemplo mais claro aí está em Isaías 55:12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, o que nós temos aí é um exemplo claro de personificação, porque as árvores são coisas inanimadas, apesar de serem seres vivos, né? São vegetais. Alguém chegou a expressar a questão do vento, o vento nas folhas, dando a impressão de que as folhas estão batendo palmas. Pode ser nesse sentido? Pode, mas não tem sentido falar que as árvores têm braços e têm mãos para bater palmas. Então, quando você atribui ações ou efeitos de pessoas, de seres humanos, a outras coisas, então você tem aí uma personificação. Então, todas as árvores do campo baterão palmas, é uma forma de dizer que todos os seres vivos, de forma geral, hão de glorificar e louvar ao Senhor. Então, não significa que o louvor desses seres tenha a mesma expressão de que o louvor humano. Então, nós fomos criados para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Então, o nosso louvor é um culto racional. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Então, o nosso culto é um culto racional, é um culto inteligente. Então, quando nós cultuamos a Deus, quando nós o buscamos, quando nós o louvamos, quando nós batemos palmas a Ele, quando nós nos dobramos perante Ele, quando nós nos ajoelhamos em adoração, nós o fazemos porque nós conscientemente, usando a nossa inteligência racional, nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Então, nós, seres humanos, temos uma inteligência, afinal de contas, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós temos a inteligência que Deus compartilha conosco. Nós temos essa capacidade de pensar, essa capacidade de agir, essa capacidade de sentir que os demais seres não possuem. Então, quando vocês encontram versículos que falam a respeito disso, dessa personificação, desses efeitos humanos em outros seres ou em seres inanimados, você encontra, então, aí uma figura de linguagem chamada personificação. Por isso que nós falamos que uma figura de linguagem, você não pode fazer uma leitura literal da figura de linguagem. Tá? Então, quando fala que os montes se moverão, nós não podemos entender isso literalmente, porque é uma figura de linguagem. Tá? Então, o movimento dos montes, é lógico que Deus pode mover os montes através dos terremotos, por exemplo, mas por uma ação única e sem uma ação externa, os montes, as rochas não se movem. Então, nós não podemos interpretar literalmente as figuras de linguagem, senão nós estaremos cometendo alguns erros. Muito bem, começamos então agora zoomorfismo, que já faz parte desta terceira aula. Zoomorfismo é a mesma ideia lá da figura humana, né? É a atribuição de características animais a Deus. Zoo vem de zoológico, ou seja, de animal. Tá? Então, quando você vai no zoológico, você vai poder ver os animais. Forma de animais. Então, atribuição de características animais a Deus. Então, em Ruth, capítulo 2, versículo 12, principalmente na parte B, nós vamos encontrar isso. Vejam lá, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio.
Então, é lógico que o Senhor não tem, que Deus não tem asas. Tudo bem? Então, aí está sendo dada uma atribuição, uma característica animal, uma característica das aves, a Deus, ao Senhor, a Yahvé. Então, a ideia aí significa que Deus te recompense, né? Deus, Israel, sob as suas asas, sob o seu cuidado. Aí seria essa ideia. Asas, aí seria o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, a proteção divina. O texto está dizendo exatamente isso. Então, asas não são asas como de aves, mas no sentido de proteção, de cuidado divino, da misericórdia de Deus que nos protege. No Salmo 91:4, nós temos também um exemplo bastante claro. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, aí nesse salmo também, na verdade, nós temos uma figura de linguagem chamada zoomorfismo. Então, veja, Deus nos cobre com as suas penas, com as suas asas. A ideia, novamente, é de proteção, estar debaixo do refúgio do Senhor. É isso que o Salmo 91 fala, debaixo do esconderijo do Senhor, debaixo da sua misericórdia, do seu amparo. Então, quando o autor escreve desta forma, é para despertar no leitor essa figura de linguagem, que da mesma forma que uma ave protege os seus filhotes com as suas asas, com as suas penas, para proteger, por exemplo, do frio, para proteger do inimigo, para proteger do vento, da tempestade, o Senhor também nos cobre com as suas asas, ou seja, o Senhor nos cobre com a sua proteção dentro do esconderijo, ou no esconderijo do Senhor, no ninho do Senhor nós estamos protegidos. Então, aí nós temos mais um exemplo característico de zoomorfismo, atribuição de características animais a Deus. Muito bem, caminhando agora. A figura de linguagem número 13, eufemismo, consiste em disfarçar, abrandar, suavizar expressões rudes, chocantes, desagradáveis. Então, na Bíblia nós encontramos situações como essas. O autor, então, para diminuir a ação de uma expressão mais dura, ele usa uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Veja aí em Atos, capítulo 7, de 59 a 60. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, quando ele usa essa expressão, não lhes imputes este pecado, é no sentido de amenizar uma expressão mais dura que o próprio Estevão poderia utilizar. Então, ele poderia usar uma expressão mais dura, mais chocante, mais desagradável contra aqueles que o apedrejaram, mas ele usa esse eufemismo para dizer: não lhes imputes este pecado, essa maldade, essa crueldade que eles estão fazendo comigo. E com essas palavras adormeceu. Então, o adormecer aí também é um eufemismo, porque esse adormecer na Bíblia, todas as vezes que aparecer, principalmente no Novo Testamento, nós temos muito esse eufemismo do adormecimento, e quando aparecer esse adormecer aí, significa que ele morreu, ok? Então, essa é a ideia do eufemismo. Na verdade, o eufemismo é uma hipérbole ao contrário. A hipérbole, ela tem aquela função de exagerar, de tornar algo mais ativo em termos de exageros. Porém,
o eufemismo, ele diminui a ação, ele vai abrandar uma situação como a gente está vendo aí nesse caso. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:13, nós também temos um exemplo claro de eufemismo, quando ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, aos que dormem, ele não vai usar a palavra aos que morrem, por ser mais rude, por ser mais chocante, por ser mais impactante, mas ele vai usar o termo dormir. Então, o termo dormir na Bíblia, repito, significa exatamente morrer. Então, aí nós temos esse caso de eufemismo. Então, é quando você disfarça, quando você abranda, quando você diminui o efeito daquela expressão ou daquela palavra. A ironia, também muito usada na Bíblia, é uma figura de linguagem. Então, nós temos que saber interpretar as ironias. Aí, então, veja, é uma expressão que contém censura ou ridículo sob a capa de louvor ou elogio. Consiste em dizer o contrário do que pensamos e geralmente em tom de zombaria. É aquele tom irônico que nós conhecemos muito bem e nós mesmos, na nossa conversa, geralmente nas nossas brincadeiras, muitas vezes nós somos irônicos. Então é muito fácil identificar a ironia na Bíblia. Aí em Ezequiel 28, 3-5, nós temos a ironia de Deus para com o rei de Tiro. Tá? Então vejam lá, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiristes ouro e prata dos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Então, principalmente aí no início, sim, és mais sábio que Daniel. Então, Deus, na verdade, está usando aqui de ironia para com o rei de Tiro, dizendo que, ironicamente, que ele seria mais sábio que Daniel, quando, na verdade, Deus não está querendo dizer isso. Né? Daniel, ele tinha muito mais sabedoria do que o rei de Tiro, porque Daniel, a sabedoria de Daniel vinha de Deus, e não era uma sabedoria humana. E aqui Deus, então, usa essa expressão, né? Ezequiel vai escrever essa expressão, que mostra, então, uma ironia de Deus para com o rei de Tiro. Sim, você é mais sábio que Daniel. Então, é uma ironia. Então, na verdade, o que Deus queria dizer é exatamente o contrário, que ele, por ser um homem falho, por ser um pecador, por ser um ímpio, ele jamais atingiria o padrão e o nível de sabedoria de Daniel. Então, vejam como é importante nós encontrarmos essas figuras de linguagem para nós trazermos uma interpretação correta do texto. Porque se você não entender isso, você vai dizer, olha, existe ou existiu no Antigo Testamento alguém que teve uma sabedoria superior à sabedoria de Daniel. Quem foi essa pessoa? Foi o rei de Tiro, quando, na verdade, não é isso que a Bíblia está dizendo. O termo aqui, ou a expressão aqui, é uma expressão de ironia. Vejam também aí, no primeiro livro dos Reis, 18:27, então Elias, ele vai usar de ironia em relação aos profetas de Baal. Então, o que você vai encontrar aí? Ao meio-dia, Elias zombava deles. Aí fica muito fácil identificar a ironia por causa do termo zombar. Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então, Elias está sendo irônico aqui, dizendo para que os adoradores de Baal, para que os profetas de Baal, pudessem, então,
clamar por Baal. E ele diz, olha, clame em altas vozes, porque de repente o Deus Baal, ele está meditando, ele está disfarçado, ele está distraído, atendendo às outras necessidades, ou está de viagem. Veja só, é uma ironia que Elias está usando em relação aos profetas de Baal. E a ironia, como nós sabemos, né? É lógico que é diferente a ironia que nós fazemos entre nós, amigos, do que essa ironia aqui que Elias fez contra os profetas de Baal. Com certeza, essa ironia de Elias aqui gerou nos profetas uma ira, né? Então, tem ironias, tem zombarias que provocam ira. E essa é um exemplo. Com certeza, eles ficaram muito irados. E o pior, o Deus Baal deles, desses profetas, não pôde responder, porque realmente Baal não é Deus, como nós sabemos. Não é Deus como o nosso Deus. Baal, na verdade, era uma personificação demoníaca de seres demoníacos que estavam a serviço de Satanás. Então, quando Deus não quer, Satanás não tem o que fazer. Na verdade, Satanás e seus demônios só operam debaixo da vontade de Deus. Aquilo que Deus determina para Satanás e seus demônios operarem, eles vão operar. Entretanto, aqui ficou claro que Baal não teve efeito algum. Então, você tem Elias usando essa zombaria, usando essa ironia. Em Jó capítulo 12, versículo 2, nós temos também um exemplo de ironia que não é muito fácil de identificar, mas se você ler com bastante cuidado, você vai identificar. Vejam lá. De Jó para seus amigos. No versículo 11, você vai ver que os amigos de Jó o acusaram de pecados. Eles vão dizer que aquilo que Jó estava passando era fruto do pecado, da vida pecaminosa que Jó levava. Então, Jó vai responder para seus amigos ironicamente. Ele vai dizer o seguinte: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. O que Jó está dizendo aqui? Olha, vocês, na verdade, é que são sábios. Vocês é que têm todo o conhecimento. Vocês é que estão discernindo a minha situação e não Deus. Por isso que ele fala, e convosco morrerá a sabedoria. Ou seja, a sabedoria vai estar convosco por toda a vida. Quando, na verdade, Jó está agindo aqui ironicamente. Ele está dizendo, na verdade, não existe sabedoria naquilo que vocês estão falando. Vocês não me conhecem, vocês não sabem a situação pela qual estou passando. Somente Deus pode me julgar. E lá no final, nos capítulos finais do livro de Jó, você vai ver exatamente que Jó estava correto. Deus vem e julga os amigos de Jó e pede para que eles, os amigos, busquem a Jó para que Jó pudesse interceder por eles, para que eles fossem perdoados, porque os amigos de Jó fizeram um julgamento errado a respeito de Jó. Então aqui Jó foi irônico para com os seus amigos. É uma figura, então, de ironia. Ainda para finalizar esta primeira parte, 1 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 9. Agora Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinássemos, ou melhor, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Aqui, então, Paulo está usando de ironia aos membros da igreja de Corinto, dizendo, então, que, na verdade, eles já estavam fartos, já estavam ricos,
E aqui ele vai dizer, chegastes a reinar, ou seja, a dominar sem nós. Logo para essa igreja, que era uma igreja carnal. Então, se você der uma olhadinha lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, você vai verificar que Paulo está chamando aquela igreja de igreja carnal, que havia divisões, havia partidarismo, e aqui no capítulo 4 ele vai usar essa ironia. Já estáis fartos, já estáis ricos, na verdade. Paulo estava querendo dizer o contrário, olha, vocês são pobres, vocês necessitam da presença de Deus, vocês necessitam da graça. Olha só, chegastes a reinar sem nós, ou seja, mesmo sem nós, vocês já conheceram a salvação em Jesus. Então, na verdade, o que Paulo está usando aqui? Está usando de ironia para falar com os membros da igreja de Corinto. E ainda no capítulo 10, versículo 22, Paulo vai usar novamente aqui de ironia. Paulo tratou esses arrogantes como pessoas fortes, até chegar à pergunta que mostraria sua fraqueza. Acaso somos mais fortes do que ele? Ou seja, somos mais fortes do que o Senhor? É isso que Paulo está querendo dizer ironicamente. Tá? Então, por acaso, nós aqui somos mais fortes do que ele? Somos mais fortes do que o Senhor? Logicamente que não. Então, Paulo está usando essa figura de linguagem chamada ironia para despertar a atenção do seu público-alvo ali na época, que era a igreja de Corinto. Muito bem, pessoal. Assim, então, nós vamos finalizando esta primeira parte e voltaremos logo mais com a parte 2 desta aula.